Marcelo Gaspar. Doutor Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Wellington, mais uma vez o convite que você fez para estar aqui. Para mim é uma grande satisfação estar aqui falando com meu amigo de muitos anos, o Wellington Andrade, né? E com seus telespectadores, que eu sei que a sua audiência é enorme aqui em nossa cidade, né? O Wellington é uma pessoa muito conhecida, né? Não só pelo programa de televisão, como também muitos anos na mídia que está, né? No jornal, né? Colunista social, também na revista, né, Wellington? Muito tempo também na revista. Enfim, e várias pessoas, quando eu estive aqui outra vez, comentaram, né, do programa. Enfim, você tem uma audiência bárbara, telespectadores fiéis. Eu queria também não só saudá-los, como também saudar um velho amigo que encontrei aqui na televisão hoje, que é o Luciano Alberto, mandar um abraço a ele, um amigo que caminhamos juntos muito tempo aí, quando eu participava da política, né? Um menino de ouro aí da nossa cidade. Também deixar um grande abraço aqui, que eu não posso esquecer, a minha esposa Jô e a minha mãe Jane. Senão vai apanhar quando chegar em casa, apanha, né, meu? Com certeza. Aí dá problema. Ô, doutor Marcelo Gaspar, nossa intenção, é claro, quando traz médico, advogado, profissionais liberais, é prestar serviço para a população que está em casa. E o senhor é médico ginecologista, eu queria que o senhor dissesse, de forma assim ampla, quais os principais cuidados ou os principais problemas que a mulher enfrenta, principalmente aquela mulher que já teve filhos. Bem, Wellington, toda mulher tem que se cuidar, né? Como todo homem também. Aqui, inclusive, o Brasil, por ser um país latino-americano, ele tem um problema muito sério com o homem machista, né? O homem não vai no médico, o homem só vai no médico quando tem dor. Tá morrendo. Às vezes, quando tá morrendo, né? Exatamente. E quando ele tem dor e ele vai no médico, né? A boa parte das vezes já é tarde demais. A dor, principalmente no câncer, que é um dos grandes problemas de saúde da população, ela se manifesta num estágio muito mais avançado. Então a mulher, normalmente ela se cuida mais. Mas é importante, Wellington, que todas as mulheres elas façam seus exames anuais. Principalmente o exame preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. Além disso, a partir dos 35 anos, é fundamental que as mulheres comecem a fazer o seu exame de mamografia. Não podemos esquecer, Wellington, que a partir do mês de outubro teremos o Outubro Rosa, que é a campanha que é de âmbito nacional, feita para a prevenção do câncer de mama, que infelizmente, Wellington, é o tipo de câncer que mais mata as mulheres em nosso país. Então, vamos aproveitar agora, no mês de outubro principalmente, para não só lembrar de fazer a sua prevenção do câncer de mama, com o exame de mamografia, com as consultas dos médicos, né? O exame de mamografia, vamos lembrar novamente, a mulher acima dos 35 anos, o autoexame em todas as mulheres. Como também alertar as outras pessoas, as outras mulheres, para fazer também o seu rastreamento das mamas, as suas consultas para cuidar de suas mamas. Agora, uma curiosidade importante, Wellington. Os homens também têm que cuidar de suas mamas, porque cada 100 casos de câncer, um ocorre em homem. Então, o câncer de mama também ocorre em homens. Mas os médicos costumam solicitar esse exame, não? Então, e qual o médico que deve solicitar? Qualquer um? Veja bem. Especialista? Para o homem é o seguinte, a mama do homem é muito mais fácil de examinar. O homem vai apertar aqui na mamilo, né, no bico do peito, vamos falar de uma forma mais fácil, e ele vai perceber. Se ele notar um carocinho, ou normalmente vem acompanhado com um pouquinho de dor, né, um aumento do volume da mama, um aumento embaixo do bico do peito, imediatamente ele vai passar num clínico geral. E a hora que o clínico perceber que existe algo de diferente, certamente ele vai encaminhá-lo para um mastologista. E esse mastologista vai investigar se tem ou não necessidade, se pode ser só uma ginecomastia, que é um aumento, né, por uma alteração da gordura local, né, da mama, ou mesmo uma alteração hormonal, que aumenta as glândulas, né, porque o homem também tem mama, ou um tumor. Se for um tumor, ele vai tratar da maneira mais correta possível. Não esqueça, 1% dos cânceres de mama dão em homem, aproximadamente 250 casos ano no Brasil de câncer de mama ocorrem em homem. E tem alguma idade assim mais específica, não? Não. Normalmente sim, claro, acima dos 30 anos em diante. 30, 40 anos em diante, mas normalmente a gente não pode se prender muito nisso, porque hoje,
muitos jovens estão usando hormônios na academia, né, Wellington? Então, isso acaba estimulando um pouquinho a glândula mamária e pode levar ao câncer de mama. Agora, você falou sobre o Papa Nicolau. Papa Nicolau, o exame, detecta o que o Papa Nicolau? O Papa Nicolau, Wellington, olha, esse exame ele é fundamental. Por quê? Porque é o único exame que consegue detectar lesões antes do câncer de colo de útero, antes do câncer de vagina. Então, se você puder falar num exame, né, que você consegue prevenir o câncer, é o exame de Papa Nicolau. Por quê? Porque a mulher, quando ela vai ter, antes dela ter o câncer de colo de útero, ela tem algumas lesões que nós chamamos de NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3. E essas lesões nós conseguimos detectar alguns anos antes do câncer. Já então, previne. Sim, você consegue tratar e prevenir. Porque a mulher não desenvolve do dia para a noite o câncer de colo de útero. Ela vai desenvolver o quê? NIC 1, aí daqui alguns anos NIC 2, daqui a alguns anos NIC 3, que já alguns chamam também de carcinoma in situ, que é um câncer antes de ser aquele câncer mais agressivo, que passou um negócio que nós chamamos de barreira. O estágio né? anterior. E depois o carcinoma invasivo. Então, Wellington, o que acontece? Nós temos o quê? Aquela lesão inicial, NIC 1, NIC 2, que você consegue tratar. E o NIC 1, em alguns casos, você consegue inclusive tratar até com pomada, com óvulos, ou alguns médicos preconizam até que você simplesmente observe o sistema imunológico da mulher mesmo trata. Vai depender muito dos fatores predisponentes à ocorrência daquele NIC 1. Ou seja, por que a mulher desenvolveu aquele NIC 1? Sabemos hoje, Wellington, que o HPV, tá, que é o papiloma vírus, tem muita relação com o câncer de colo de útero. Então, vai depender muito do tipo de HPV que aquela mulher tem, se ele é mais agressivo ou menos agressivo, que nós vamos tratar, da forma que nós vamos tratar, para poder evitar que aquela mulher tenha o câncer de mama. Um tratamento mais brando ou mais severo. O doutor Marcelo, não sei se é a área do senhor, mas tem uma polêmica grande sobre a vacinação do HPV, é isso? Sim, das claro. jovens? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Claro. Olha, Wellington, eu não vejo como polêmica nenhuma. Mas na minha concepção, sim, veja bem. Tem pais dizendo que não vão vacinar, você deve ter Isso, acompanhado. você me perdoa, mas isso aí eu acho que é totalmente errado. É ignorância? Ignorância. Meninas e meninos têm que ser vacinados contra o HPV. Ah, homem também? Sim, porque o HPV, ele é transmitido para o menino e para a menina. Porque, Wellington, eu falei do câncer do colo de útero e do câncer de vagina. Só que o HPV ele é responsável também pelo câncer da vulva na menina, pelo câncer da orofaringe, em menina e menino, pelo câncer de pênis no menino, no homem. E o HPV, ele é transmitido pela via sexual. Então, se você vacinar, e essa vacina, você tem hoje, aproximadamente, você tem um pouquinho mais de 70 tipos de HPV. E 6 a 8 desses são responsáveis por manifestar o câncer. Então, se você vacinar, e a vacina, ela previne de 4 tipos desse, né? Os principais, se você vacinar direitinho, Wellington, você vai estar prevenido dos principais tipos de HPV que dão câncer. Então, ora, por que não vacinar? E ainda mais que isso é uma medida que é feita hoje, graças a Deus é feita pelo governo, vai ter uma medida bem bacana, e isso, porque a vacina é cara. Já existia, né? Olha, só particular, não? Só particular. Particular. Tá? São 3 doses só particular. Isso. E agora o governo dá. Então isso é legal. Isso foi uma medida assim, foi um avanço. Foi um avanço. Né? E a economia alguma coisa pelo fazer, menos. Né? Sim. Prevenção, então, né? Prevenção. Aí sim, uma das poucas vezes que você vê realmente o governo agindo de uma forma proativa, exatamente, na forma preventiva. Por quê? Porque o governo ele tem que agir preventivamente. Se fizesse isso de uma maneira correta, com campanhas, com ações preventivas, certamente a nossa população... Né? Sim, não só na saúde, né? Mas principalmente na saúde, muitas pessoas, Wellington, teriam uma vida muito melhor, como também a economia para a saúde seria muito maior. Então você vê que em outros países desenvolvidos, eles atuam onde? Na prevenção. Para economizar aonde? Na ação. Porque o tratamento é muito caro. O tratamento é caro. Eu vou dar um exemplo para você. No câncer de mama, se você fizer uma prevenção adequada do câncer de mama,
os investimentos em quimioterapia, radioterapia, cirurgia, etc., que são caríssimos, tá? Diminuem. E você, além disso, o sofrimento das pessoas, que isso não tem preço. Isso não tem preço. Aquela mulher que perde a mama, aquela mulher que passa por tratamentos horríveis, dolorosos, né? Ou mesmo morre, isso não tem preço. Não estou nem entrando nesse campo ainda, né? Então, o governo, quando faz o tratamento preventivo, com certeza não só leva a qualidade de vida das pessoas, como também uma economia muito grande. Doutor, no começo eu ia perguntar para o senhor, ex-vereador, não é mais candidato a nada, né? Não sou candidato a nada. Sim, não. Veja bem, afiliado em algum partido ou não? Eu continuo filiado ainda. Eu vou dizer a verdade, não sei nem porquê, né? Mas assim, eu não sou candidato a nada. Certo. Não sou mais candidato. Não quer mais, intenção, né? Não tem intenção de apoio, não tem intenção de nada, né? Porque na verdade, Wellington, assim, eu acredito, eu vou falar para você o que eu já falei outro dia, eu perdi a fé no político. Eu perdi a fé no político. E se eu perdi a fé no político, eu não posso ser político. Por quê? Porque eu acho que o político não vai mudar a situação atual. Não digo só aqui no Guarujá, não. Eu digo no nível de estado e a nível de país. Eu acho que quem vai mudar é o povo, é a população. O dia que a população tiver consciência que ela tem condições de mudar tudo, com certeza, Wellington, aí sim nós vamos ter um país melhor. Aí nós vamos ter aquele país que eu ouço, e você também ouvia desde pequeno, o país do futuro. Porque eu ouvi esse país do futuro, com meus 44 anos, lá atrás. E esse futuro não chegou até agora, e se continuar nessa atuada, não vai chegar nem para meus netos. Então, Wellington, para ter o país do futuro, nós temos o quê? Que conscientizar as pessoas do presente, para que esse futuro chegue no presente, e não sabe Deus quando. Agora, Marcelo, você também agora está com uma outra atividade. Não, antes disso, você é ultrassonografista também. Sim. Você não dá o diagnóstico ali na hora, é claro. Mas como é que você se sente quando você vê que está examinando lá, fazendo exame num paciente que ele está com uma doença gravíssima? Tá, vamos lá. Wellington, eu sou médico há 20 anos, né? Então, assim, se você aprende a conhecer as pessoas, conhecer o paciente, quando o paciente entra e você conversa com o paciente, você me conhece, você sabe como eu sou, eu sempre conversei bastante, os pacientes, quem está me assistindo e já passou comigo sabe muito bem como é que eu sou uma pessoa que eu converso. Eu não sou aquele médico que não conversa, eu sempre conversei. E nesse fato de conversar, você já vai entendendo como é que é a pessoa. E eu falo. Por que eu falo, Wellington? Só que assim, eu vou falar de um jeito com uma pessoa, de outro jeito com outra pessoa. Tem pessoas que precisam ouvir que tem a doença, tem outras que precisam saber que elas precisam se tratar logo. Mas todas as pessoas vão sair de lá sabendo que tem o diagnóstico. Só que vão ouvir de um jeito ou de outro. Por quê? Eu não posso pegar um laudo de uma pessoa que tem um câncer, vamos falar no português claro, né? Uma doença gravíssima é um câncer. Que nem essa semana aconteceu, uma jovem com câncer de mama. Eu não posso ter esse diagnóstico na minha mão, dar para ela e ela enfiar esse laudo debaixo do braço e demorar para passar numa unidade básica de saúde 3, 4, 5 meses. Porque esse câncer dobra a cada 180 dias o tamanho. Então eu tenho que falar para ela o seguinte, a senhora tem essa doença, tem um problema muito sério, dependendo. Ou então, em outros casos, a senhora tem um câncer, a senhora precisa passar agora. Em alguns casos, eu inclusive faço uma carta e encaminho para o médico. Em alguns casos, eu mando a minha secretária já ligar para o consultório do médico. Depende. Ou eu mesmo ligo para o médico. Depende, Wellington. Isso depende muito de paciente para paciente, de situação para situação. Entendeu? Isso vai, porque você tem que estudar. Tem paciente que não consegue ouvir que tem um câncer. Mas eu não posso deixar ela enfiar o laudo debaixo do braço e levar achando que não tem nada. E fora o risco de ir para casa, vai para a internet, aí vê aqueles nomes estranhos, traduz na internet, pode até fazer uma besteira. O Dr. Google, né? O Dr. Google é um problema, porque o Dr. Google ele tem que saber como ser interpretado, né? Por isso que eu costumo falar o seguinte, olha, você tem todo o direito, você tem que pesquisar, você tem que se informar. A informação é fundamental. O grande problema é que as pessoas não pegam informações, né? E quando pegam, às vezes pegam em fontes ruins. Se você beber uma água suja, você vai ficar doente. Uma água contaminada, você vai ficar doente. A informação é a mesma coisa. Se você pegar uma informação ruim, uma informação errada, você vai ficar mais confuso.
Então, Wellington, eu costumo dizer o seguinte, você quer pegar informação boa? Vá num site bom. Procura, o que é site bom na parte de medicina? Por exemplo, você quer pegar informação de ginecologia? Referência. Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. Você tem que ir aonde? Onde são as referências, sociedades, federações. Sim, porque ali é onde os médicos se agrupam. E ali as informações saem do quê? Água limpa é a fonte, tá? É a nascente do rio. Ali você vai pegar a fonte pura, ali você pega água boa. E às vezes você manda a sua dúvida e os médicos respondem para você. Agora, tem muitos sites que são feitos por curiosos. E esses curiosos vão te passar uma informação ruim e você vai transformar como uma bola de neve aquela informação ruim numa informação pior. E aquilo, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar demais. Então, água suja te dá doença. Ô, doutor Marcelo, para a gente encerrar. Agora você está fazendo palestras. Já encerrar? 20 minutos. Rápido, Wellington. Palestras, realização de metas, metas pessoais, metas profissionais. Perfeito. É um novo campo que você está entrando? Wellington, como eu falei agora há pouco, eu acredito o seguinte, eu não acredito mais no político, eu acredito nas pessoas. Né? Eu sempre acreditei nas pessoas, mas agora eu acredito só nas pessoas. E o que com essas palestras, o foco principal na realização de metas, porque todo mundo tem um sonho. E o que eu quero com isso é fazer com que o seu sonho vire a sua meta e você chegue lá, e você consiga realizar. Por quê? Porque as pessoas têm que ser mais felizes, Wellington. Você não pode chegar no último dia da sua vida, olhar para trás e falar, meu Deus, como eu podia ter vivido. Meu Deus, como eu podia ter feito tantas coisas, eu deixei de fazer. E, caramba, se eu tivesse a segunda chance. Não, você tem a chance agora. Você tem que fazer. Você tem a chance de fazer agora e você pode, porque você tem todas as ferramentas para fazer. Então, Wellington, nós viemos aqui não para sobreviver, para viver. E as pessoas não vivem, porque elas não acreditam que podem viver. E se nós tivermos, Wellington, as pessoas com consciência que elas podem viver, que elas podem ser mais felizes, que elas podem conseguir, com certeza, Wellington, isso vai esparramar como uma pedra jogada no meio de um lago, aquela onda, aquela forma, e com certeza aí a nossa cidade vai melhorar, o nosso estado vai melhorar, o nosso país vai melhorar e o nosso mundo vai melhorar também. Só assim nós vamos ter um lugar melhor para viver e o nosso Brasil vai ser o país do futuro. Então, esse trabalho que eu vou começar, agora que eu estou começando, já comecei, aliás, junto com o coaching também, quer dizer, eu estou fazendo esse trabalho profissional para um grupo. Depois, a partir do começo do ano que vem, já estou me estruturando para fazer individual também, que eu quero fazer a mudança do meu planeta. Eu quero deixar algo melhor, não só para os meus filhos, como para os meus netos, como para as outras pessoas. Eu quero marcar minha passagem, não só como médico. Isso aí eu já marquei, já estou marcando, tá? Graças a Deus, mas eu quero marcar também como cidadão. E é assim que eu vou fazer. Doutor Marcelo Gaspar estará conosco em outros programas aí para a gente se aprofundar mais nessa questão aí das palestras e também em prestação de serviço. A gente vai então a um rápido intervalo e volta já.